O retorno do diabo. A vingança implacável de Ricardo Coração de Leão. Cuidado, o diabo está solto. Essa frase curta, disparada como um aviso desesperado pelo rei Filipe da França, resumiu o maior terror que a Europa medieval já conheceu. O mundo acreditava que Ricardo, o lendário Coração de Leão, estava morto ou apodrecendo em uma masmorra esquecida. Mas o que eles não sabiam é que o leão não apenas sobreviveu. Ele estava voltando para cobrar cada centavo de traição com sangue e fogo. Tudo começa em outubro de 1192, nas águas geladas do Mediterrâneo Oriental. Ricardo, o homem que nunca perdeu uma batalha na cruzada, encontra-se na posição mais humilhante de sua vida. Ele não é mais o monarca supremo do Império Angevino. Ele é um fugitivo, um náufrago da própria glória. Após assinar uma trégua de 3 anos com Saladino, ele precisa correr contra o tempo para salvar seu reino, pois as notícias que cruzam o mar são devastadoras. Seu próprio irmão, João Sem Terra, aquele que deveria proteger seu trono, agora se inclina diante de seus inimigos para roubar a coroa. Ricardo chega à ilha de Corfu e percebe que o mar é uma armadilha. Cada rota, cada porto, cada estrada está sendo vigiada por homens que desejam sua cabeça. Ele rejeitou a mão da irmã do rei da França. Ele foi acusado de assassinar Conrad de Montforrat. Ele humilhou nobres poderosos e agora o mundo quer o seu fim. Em um ato de desespero, Ricardo decide viajar incógnito. Ele dispensa sua guarda e segue com apenas 4 atendentes, disfarçados como cavaleiros templários que retornam da Terra Santa. Ele navega pelo mar Adriático, tentando alcançar as terras de seu único aliado, Henrique o Leão. Mas o destino tem um senso de humor sombrio. Uma tempestade violenta despedaça seu navio na costa da Ístria, forçando o rei a uma fuga desesperada por terra. Ele cavalga por 3 dias sobre o frio cortante, até que o impensável acontece. Ele é capturado pelas forças de Leopoldo da Áustria, o homem que ele humilhou publicamente em Acre ao jogar sua bandeira na sujeira. Agora, o destino entregou o rei da Inglaterra nas mãos de seu pior inimigo. Leopoldo o mantém em cativeiro por meses, enquanto investigações frenéticas são feitas pelas autoridades angevinas. Em março, Ricardo é transferido para a custódia do Sacro Imperador Romano, Henrique. Enquanto o rei é forçado a passar seus dias escrevendo versos em uma cela de pedra, seu império começa a ser devorado por predadores. João Sem Terra não perde tempo. Ao saber da captura do irmão, ele corre para a corte de Filipe da França e jura lealdade ao maior inimigo de Ricardo. Em troca das terras de seu irmão, João promete se casar com a mesma mulher que Ricardo rejeitou. Na Inglaterra, a resistência é liderada por uma mulher de ferro, a rainha-mãe, Leonor de Aquitânia. Trabalhando com Walter de Contances, ela vê a traição de seu filho João e começa a fortificar a ilha. Mas o preço da liberdade é amargo. Para pagar o resgate astronômico exigido pelo imperador, Leonor introduz um imposto de renda esmagador de 25%. Os ingleses gritam em agonia, sentindo o peso sufocante de pagar pela liberdade de um rei que parece tê-los abandonado. Enquanto isso, na França, Filipe Augusto avança como um lobo sobre a Normandia. Ele mira a fortaleza de Gisors, uma joia arquitetônica protegida por paredes octogonais e uma torre cilíndrica maciça. Gisors é o portão de entrada para o coração do poder de Ricardo, e em um ato de traição rápida e suspeita, o governador da fortaleza entrega as chaves ao rei francês, sem oferecer resistência. Os gritos de traição ecoam por toda a Europa. Com Gisors em mãos, Filipe queima tudo o que não pode saquear. Ele ocupa a região de Vexin e marcha sobre Rouen, a capital ancestral dos normandos. Parece que o império de Ricardo está desmoronando. Mas, no meio do caos, uma carta chega às mãos de João Sem Terra, enviada por Filipe com um aviso que gela o sangue. O diabo está solto. Em março de 1194, o mesmo diabo desembarca em Sandwich. Ricardo Coração de Leão está de volta, e sua primeira parada é a Catedral de Winchester, onde ele realiza uma segunda coroação, apenas para apagar a mancha de sua captura. Ele não perde um segundo com diplomacia. Nottingham e Tickhill, as fortalezas capturadas por seu irmão João, são sitiadas e arrancadas de seu controle com uma ferocidade assustadora. Aqueles que traíram o monarca em seu momento de perigo são enforcados. Ricardo não tem tempo para traidores fracos. Em maio, uma armada de 300 navios
corta o canal em direção à França. Ao desembarcar em Maffleur, Ricardo é recebido por um João sem terra trêmulo, que se lança ao chão e prostra-se diante de seu irmão, implorando por perdão. Para o choque de todos, Ricardo o levanta com um abraço e diz: "Não tenha medo. Você é apenas uma criança que teve maus conselheiros." Mas a generosidade do rei para com o irmão não se estende aos seus inimigos. O estrago nas terras de Ricardo é considerável. Gisors e Vexen estão perdidos. A Normandia Ocidental está em frangalhos, e até a Bretanha está oscilando para o lado francês. João, tentando provar sua nova lealdade, massacra a guarnição francesa em Évreux. E então, Ricardo começa o seu trabalho. Ele move seu exército diretamente contra Filipe em Verneuil, ameaçando sitiar os próprios sitiadores. O exército de Ricardo é uma força potente de cavalaria pesada, lanceiros e besteiros mercenários que não conhecem o medo. Filipe, ao ouvir o massacre em Évreux, abandona o cerco de Verneuil em pânico, deixando para trás toda a sua artilharia pesada. Ricardo ri e avança para o sul, reconquistando Touraine com uma velocidade que desafia a lógica militar da época. Em julho, em Vendôme, os dois exércitos finalmente se encaram. Filipe promete atacar na manhã seguinte, mas quando a aurora surge, o rei francês e seu exército já estão em retirada total. Ricardo o persegue como um predador, acompanhado por seu capitão mercenário Mercadier, que lhe fornece cavalos frescos constantemente. Filipe consegue escapar, mas Ricardo atinge sua retaguarda na floresta de Freteval. O que acontece a seguir é um desastre absoluto para a monarquia francesa. Ricardo captura todo o trem de bagagem real, cavalos, tendas, motores de cerco e o tesouro pessoal de Filipe. Mas o troféu mais valioso são os arquivos reais. Ricardo agora tem em mãos uma lista completa de cada espião, cada nobre traidor e cada conexão secreta que Filipe mantinha dentro de seu próprio império. A posição de Ricardo torna-se inatacável. Ele captura 300 cavaleiros e milhares de soldados em apenas 2 semanas, forçando Filipe a implorar por uma trégua. Mas Ricardo sabe que a paz é apenas uma ilusão. Ele precisa de uma nova fortaleza para trancar seus domínios e impedir que Paris respire. Ele encontra o lugar perfeito em um afloramento rochoso sobre as águas do Sena. E lá, em tempo recorde, ele constrói o Castelo Gariar, o Castelo Ousado, uma obra-prima de engenharia que desafia Filipe e bloqueia o caminho para a Normandia. A guerra torna-se um jogo de terror. As aldeias são queimadas, os olhos dos prisioneiros são arrancados com ferros quentes, e a crueldade atinge níveis impensáveis. Em 1198, Filipe acredita que tem Ricardo em uma armadilha em Courcelles. Ele cavalga à frente de centenas de cavaleiros, pensando que encontrará o inimigo desprevenido. Mas Ricardo, patrulhando a área, ouve o som das tropas francesas e não hesita. As bestas começam a disparar das árvores e os cavaleiros de Ricardo caem sobre os franceses com uma determinação focada. Ricardo pessoalmente derruba 3 cavaleiros com uma única lança. Filipe foge em direção a Gisors, cavalgando desesperadamente para evitar um cativeiro que levaria a França à falência. Na ponte sobre o rio Epte, o peso do rei e de sua guarda torna-se demais para a estrutura de madeira. A ponte colapsa, jogando o rei da França nas águas profundas e lamentosas. Ricardo assiste à cena da margem, zombando do inimigo enquanto Filipe luta para não se afogar sobre o peso de sua armadura de aço. Filipe é arrastado para a margem, engolindo água e tremendo de humilhação, enquanto Ricardo escreve cartas para seus aliados detalhando a alegria de ver o rei francês beber do rio. Em janeiro de 1199, os 2 reis se encontram no Sena para uma trégua de 5 anos. Ricardo permanece no convés de um barco, enquanto Filipe está na margem. Eles gritam insultos um ao outro, como nos velhos tempos das cruzadas. Ricardo reconquistou tudo o que lhe foi roubado. Ele provou ser o homem superior. Ele olha para o futuro, planejando refortificar seu império e talvez retornar à Terra Santa. Ele acredita que tudo está nas mãos de Deus, mas o que ele não sabe é que um castelo insignificante chamado Chaluz, guardado por apenas 40 homens, está prestes a mudar o destino da história para sempre. Inscreva-se no canal O Enigma Global para não perder o próximo capítulo, onde o destino finalmente cobra o seu preço. Porque no jogo dos impérios, o passado nunca morre. Ele apenas muda de forma.